Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, onde diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe sua palavra em nossas almas e abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. A fé do sétimo selo. Fé é revelação. E para o último dia, disse nosso irmão Branham, que a igreja noiva de Jesus Cristo estará esperando a fé, ou seja, a revelação de rapto, a revelação de rapto para sermos transformados e raptados e ir no rapto ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro. Na página 168 do livro de citações em espanhol, versículo 1498, o qual é um extrato da mensagem O Rapto, encontramos que diz assim: mas para a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação. Isto é revelado a ela. É uma revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando a revelação do rapto. Agora, isto certamente é uma revelação, porque revelação é fé. Alguém não pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é uma coisa que foi revelada a você. E agora, encontramos que a igreja de Jesus Cristo, por muitos anos, esteve esperando a fé, a revelação para o rapto, e a revelação para o rapto é a revelação da segunda vinda de Cristo. E o que dá a revelação para o rapto aos filhos e filhas de Deus, encontramos que é a segunda vinda de Cristo, onde Cristo estará nos falando com essa grande voz de trombeta, que é a mesma voz de Cristo como o leão da tribo de Judá, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. E agora, vamos ler aqui o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 128 do livro dos selos em espanhol. Agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação.
Essa grande fé de translação, ou seja, essa grande fé de rapto, onde temos que ser transformados para depois ser raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Também nos fala na página 104 e 105 do Livro dos Selos, dizendo: E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos preparar, porque como estamos agora apenas, podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isso está escrito. Está em algum lugar escrito, portanto, em algum lugar da Escritura está escrito este mistério. E agora, vejamos um pouco com relação a este mistério, na página 117 do Livro dos Selos diz: Agora pense bem, João escreveu isto que temos, mas quando começou a escrever os outros 7 trovões, lhe disseram: não o escrevas. Agora João tinha a comissão de escrever tudo o que visse, mas quando trovejaram estes 7 trovões de Apocalipse 10, então lhe foi dito: não escrevas nada disto. Estes são mistérios que ainda não conhecemos, mas na minha opinião é que serão revelados já muito em breve. E isto dará fé e graça à noiva para ser raptada. Estudamos tudo o que sabemos, todas as dispensações, e vimos todas essas coisas. Vimos os mistérios de Deus e vimos a grande reunião da noiva nos últimos dias. Entretanto, há algo ali ainda, o qual não podemos chegar. Há algo ali, mas imagino que quando esses mistérios começarem a se manifestar, Deus disse: detenhamos isto, eu revelarei isto naquele dia. João, não escrevas isto, porque tropeçarão com isto. Deixe-o passar, mas eu o revelarei naquele dia quando tiverem necessidade de sabê-lo. Agora, não trovejaram em vão. Recordem a gotinha de tinta. Tudo tem um propósito e uma causa. Notem que o Criador pronunciou estas coisas e João ouviu esta voz e foi ver. Mas agora, o Cordeiro está mostrando a João em forma simbólica o que deve escrever para a igreja, o que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, lhe diria: não digas completamente o que é isto. Não vás dizer: isto é assim, isto é o que está sob o 7º selo. Não digas assim, porque se eu te disser isso, então todo o plano através das eras se arruinaria. Mas isto, melhor, é um segredo. Ele simplesmente quer, como por exemplo, a sua vinda. Ele disse: agora ninguém saberá quando venho, simplesmente virei. Isso é tudo. Não é negócio meu saber quando, somente me corresponde estar preparado. Vê você? Agora vejam como o mistério dos 7 trovões, o que falaram. O mistério contido nesses 7 trovões que falaram é o mistério do 7º selo. E o 7º selo é a segunda vinda de Cristo. E agora, a João foi proibido escrever o que os trovões falaram para assim que o 7º selo, ou seja, a vinda do Senhor, não fosse interrompida em seu cumprimento. Agora,
Vejamos o que diz na página 131 do livro dos selos, diz: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Onde será revelado o nome novo do Senhor? Nos trovões. Preste atenção no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome, a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias, ali é onde está. É a vinda do Messias, é a vinda de Cristo no último dia vindo sobre um cavalo branco como a neve. É a vinda do Verbo. Agora continua dizendo mais abaixo, diz: mas Cristo é chamado o Verbo de Deus, Ele é a palavra, por isso é chamado o Verbo de Deus. Agora ele tem um nome que ninguém sabe, mas é chamado o Verbo de Deus. E agora, vejam vocês o que mudará a Igreja de Jesus Cristo. Vejam vocês o que produzirá a fé para o rapto no último dia, a Igreja de Jesus Cristo. Vejam vocês o que produzirá o despertamento espiritual da Igreja de Jesus Cristo no último dia e o que nos preparará para sermos transformados e raptados. É a voz de Cristo nos revelando o mistério da sua vinda. O mistério do sétimo selo. É a voz de Cristo que é a voz dos sete trovões, nos falando no último dia, em sua vinda. Agora, o que é sua vinda? Como será a sua vinda? O precursor da segunda vinda de Cristo falou da vinda de Cristo, da vinda desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e nos disse da seguinte maneira. Página 256 do livro dos selos em espanhol, diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, do anjo do pacto? Será a palavra encarnada em um homem. Se conseguirmos esse homem, estaremos conseguindo o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia, nesse homem, nesse véu de carne, onde está prometida a vinda do anjo do pacto, do anjo forte, que desce do céu. Na mensagem dos selos, também, na página 469, nos falando do anjo que era diferente dos demais, o qual aparece aqui, nesta nuvem, que foi manifestada em 28 de fevereiro de 1963 e que foi fotografada
e publicada em revistas norte-americanas. O precursor da segunda vinda de Cristo, falando desta nuvem, disse que foi formada por anjos enviados de Deus, que são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e um anjo que era diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto, o qual é Cristo, o anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e São Mateus capítulo 24, versículo 30, o sinal do Filho do Homem no céu, onde é visto o Filho do Homem vestido de uma nuvem, e nessa nuvem, aí está o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, aí está em seu corpo teofânico, juntamente com os 7 anjos mensageiros, os quais também estão em seus corpos teofânicos, aqui nesta nuvem. O anjo que era diferente dos demais, este que está aqui em cima, que forma o cabelo branco do Senhor, e os demais anjos estão aqui formando a barba do Senhor. E agora, esse é o anjo do qual falou o nosso irmão Branham quando disse. E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente dos demais. Estava em uma constelação com 3 de cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha um peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Agora vejam que o 7º selo, que é a vinda do Senhor, esse 7º selo, quem o tem? O anjo que era diferente dos demais. E com a vinda desse anjo em carne humana no último dia, que é a vinda do Verbo, em carne humana, encarnado no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo, estará se cumprindo o quê? O 7º selo aqui na terra. E isso é nada menos que a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Como disse nosso irmão Branham, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse homem é o anjo mensageiro da dispensação do reino, quem vem com a mensagem do Evangelho do Reino pregando no último dia, ou seja, no 7º milênio. E, por meio desse anjo mensageiro, estará o anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana no último dia, nos falando através desse anjo, com essa grande voz de trombeta que é a voz dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, porque é a voz do anjo forte que desce do céu e fala por meio de carne humana, por meio do seu anjo mensageiro no último dia, e nos revela o mistério da sua vinda. O anjo mensageiro que desce do céu, vestido de uma nuvem, o qual é Cristo, vem à terra manifestado em carne humana no seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro nos fala todas essas coisas que em breve devem acontecer, e nos revela o mistério do 7º selo, o mistério da sua vinda em carne humana, e nos dá assim a fé, a revelação, para ser transformados e raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo que era diferente dos demais em carne humana no último dia, realizando a obra correspondente a este último dia. Por isso é que vem, como em Apocalipse capítulo 19, em um cavalo branco como a neve. Isso é que vem na palavra e sobre a palavra pura de Deus para este tempo final. E agora, podemos ver como também no livro dos selos, página 212, nos diz o que estará fazendo aqui com sua igreja. Nos diz, a noiva ainda não teve um avivamento.
Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. O que despertará a igreja de Jesus Cristo e lhe dará o avivamento do último dia, o avivamento, o despertamento da era da pedra angular? Os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. É a voz do anjo que era diferente dos demais, do anjo do pacto, do anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem, e em seguida tem que estar manifestado na terra em carne humana, em seu anjo mensageiro, falando à sua igreja todas estas coisas e revelando o mistério da sua vinda, à sua igreja na era da pedra angular, por meio de carne humana. Isso é o que dá a fé para serem transformados e raptados os escolhidos de Deus no último dia. Assim como a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus nos dá a fé para receber a salvação, para aceitar a Cristo, receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo em nossas vidas. E assim vir fazer parte do corpo místico de Cristo. Assim nascer no corpo místico de Cristo. Ou seja, obter um novo nascimento. E agora, para obter nossa transformação, para obter o novo corpo físico, assim como para obter o corpo teofânico da sexta dimensão, foi necessário realizar a primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. E ao ver, ao crer, ao entender a sua primeira vinda e recebê-la e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, obtemos o novo nascimento, consequentemente, obtemos o novo corpo, o corpo teofânico da sexta dimensão. E agora, para obter o corpo físico e eterno e glorificado, temos a necessidade da segunda vinda de Cristo, porque Ele vem buscar seus escolhidos e vem para a ressurreição dos mortos em Cristo e para a transformação de nós, os que vivemos. Vem como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores na sua obra de reclamação. E obter essa revelação divina, a revelação da sua vinda, a revelação que nos dão os 7 trovões de Apocalipse, a revelação que nos dá Cristo por meio do seu anjo mensageiro, é obter a fé, a revelação para ser transformados e raptados. E agora, vejam vocês como este mistério, que é tão grande, o qual Cristo disse que nem os anjos no céu o conheciam, nem mesmo o Filho do Homem, para o último dia seria revelado aos escolhidos de Deus, à Igreja de Jesus Cristo, para quê? Para obter a revelação, a fé, para ser transformados e raptados neste tempo final. Não há outra forma para obter nossa transformação e o rapto como Deus assinalou na sua palavra. E para a ressurreição dos mortos em Cristo, Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. E para isso é necessário sua vinda neste planeta Terra em carne humana através do seu anjo mensageiro. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Tampouco seu anjo mensageiro é o profeta Elias. E tampouco é o profeta Moisés, mesmo que nele estarão manifestados os ministérios de Moisés por segunda vez, o de Elias por quinta vez e o de Jesus por segunda vez, mas somente ele é um instrumento de Deus, um instrumento de Jesus Cristo para manifestar nele, em seu anjo, estes 3 grandes ministérios, e por meio do seu anjo mensageiro falar à sua igreja com essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, ou voz dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, ou seja, os 7 trovões, a voz de trombeta, e a trombeta final é o mesmo, é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da sua vinda no último dia em carne humana, no seu anjo mensageiro, onde? No Ocidente. Agora vejam, como disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que seria a vinda do cavalo branco de Apocalipse 19. Vejamos aqui na página 166 do livro de citações, versículo 1485 diz: Agora eu estava ficando bastante velho e pensei,
haverá outro avivamento, verei outro tempo, e só recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Tão pronto quanto estivermos preparados. Tão pronto quanto estivermos preparados. Vem vocês? É uma promessa. Se é uma promessa, então tem que estar na Bíblia. E está na Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Que a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19, a vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo do pacto, que era diferente dos demais. E isso é nada menos que a vinda de Cristo, Cristo aparecendo no último dia aqui na terra, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Isto é o que foi dito pelo precursor da segunda vinda de Cristo quando disse: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O mesmo que foi 2000 anos atrás, conforme a São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, onde nos ensina que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E agora, por Ele foram feitas todas as coisas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E em seguida diz no versículo 14 de São João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, ou seja, Deus com seu corpo teofânico se vestiu de carne humana e apareceu no meio do povo hebreu, como Jesus, o profeta de Nazaré. E ninguém compreendia esse nome que trazia na sua primeira vinda. Tampouco compreenderão o nome que trará na sua segunda vinda, porque ele disse que tem um nome novo. E quando o único que pode revelar, manifestar esse nome novo é em sua segunda vinda. Por isso ele terá um novo véu de carne na terra, para por meio desse véu de carne, chamado anjo de Jesus Cristo, vir manifestado em carne humana. E isso será a palavra encarnada em um homem. Isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 em diante. E sua vinda nos dará a fé e a revelação para ser transformados e raptados neste tempo final. Vem com a mensagem da dispensação do reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo forte que desce do céu e se manifesta na terra em carne humana em seu anjo mensageiro. Vem em um cavalo branco como a neve, ou seja, vem em e sobre a palavra pura de Deus, porque um cavalo ou uma besta na Bíblia representa um poder. Vem sobre o poder da palavra pura. Quem? O Verbo. É a vinda do Verbo, vindo novamente no último dia no meio dos gentios e depois, e estará manifestado no meio do povo hebreu. Agora, podemos ver o mistério do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que vem no último dia. É a vinda da palavra encarnada em um homem. Vem como filho do homem e filho de Davi, para realizar sua obra de reclamação no último dia, onde estará reclamando sua igreja redimida com seu sangue e também estará reclamando o seu trono. O trono de Davi estará reclamando o povo hebreu também. Ou seja, toda a obra de reclamação que corresponde realizar. E reclamará este planeta Terra completo, porque ele pagou o preço da redenção, portanto, tudo pertence a ele. E ele vai reinar sobre este planeta Terra, nesse glorioso reino messiânico, chamado reino milenial. Portanto, os reinos deste mundo passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e assim haverá um reino de paz na terra, de amor e de felicidade, que dará paz à raça humana. As guerras já não as realizarão as nações no glorioso reino milenial. Por quê? Porque haverá um só Rei, Jesus Cristo, sentado sobre o trono de Davi, e com ele o vencedor do último dia. E com Cristo em seu reino estarão seus escolhidos,
toda a sua igreja, porque todos somos reis e sacerdotes e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Assim que podemos ver este grande mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o precursor da sua vinda disse que do ocidente vem um cavaleiro e um cavalo branco, e o ocidente é o continente americano. Cristo também falou de que o Filho do Homem viria como o relâmpago que sai no Oriente e se mostra onde? No Ocidente. Assim será a vinda de quem? Do Filho do Homem. Onde se revelará, se manifestará? Onde se mostrará o Filho do Homem na sua vinda? No Ocidente, no último dia. E o Ocidente é o continente americano. Já na parte norte do continente americano se cumpriu a 7ª era da Igreja Gentia e Cristo se manifestou por meio do seu 7º anjo mensageiro, o reverendo William Branham, o mensageiro, precursor da segunda vinda de Cristo, e agora para o tempo final, Cristo estará manifestado em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, no cumprimento da sua vinda, em um cavalo branco como a neve, e será o Verbo, a palavra encarnada em seu anjo mensageiro. E agora, para o último dia, o território que resta para essa manifestação no Ocidente é a América Latina e o Caribe. E é no Ocidente e do Ocidente que vem esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É no Ocidente e desde o Ocidente que vem a palavra encarnada em um homem deste tempo final. É Cristo, anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente dos demais, o Verbo, a palavra encarnada em um homem do Ocidente, que estará no Ocidente, na América Latina e no Caribe, pregando a mensagem do Evangelho do Reino neste tempo final. E esse será o mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular. Para se cumprir sua primeira vinda, 2000 anos atrás, veio manifestado o anjo do pacto. O Verbo veio manifestado em carne humana. Em quem? Em um profeta dispensacional chamado Jesus de Nazaré. E para cumprir a sua vinda no último dia, na vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vem em um profeta no último dia. E tem que ser um profeta dispensacional. O anjo do Senhor Jesus Cristo, profeta da dispensação do reino, da 7ª dispensação no último dia, ou seja, no 7º milênio. E isso é onde? No Ocidente, a América Latina e o Caribe. Portanto, os escolhidos de Deus do último dia serão chamados e juntados na América Latina e no Caribe com a mensagem do Evangelho do Reino. E, por isso, é que estaremos vendo como Cristo manifestado em seu anjo mensageiro e estará chamando com sua mensagem, com sua voz, com sua grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, estará chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus do último dia. A voz de Cristo se estenderá por toda a América Latina e o Caribe, e à medida que os filhos e filhas de Deus vão escutando sua voz, a alma vai se abrindo das pessoas, vai abrindo o entendimento lá no profundo do coração das pessoas, e vai se abrindo o conhecimento e o entendimento das pessoas em seus espíritos, nas suas mentes, e dirão: mas se isso é o que eu entendo, está aqui na Escritura, isso é simples, qualquer um pode entender. E depois dizem: mas se isto era o que eu estava esperando, eu não entendia primeiro, mas agora quando escuto a mensagem, agora todo o quadro me abre diante de mim e agora posso compreender. Por quê? Porque Deus está chamando e juntando todos os seus escolhidos, e para isso, com a mensagem da grande voz de trombeta, faz o mesmo que fez com seus discípulos de Emaús e seus demais discípulos, quando lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras, as profecias que falavam da sua primeira vinda e a obra de redenção que ele faria, morrendo na cruz do Calvário e em seguida ressuscitando. Essas Escrituras, eles não as compreendiam até que Cristo abriu depois que ele ressuscitou. E agora, para este último dia, Cristo estará nos abrindo as Escrituras que correspondem ao último dia, as Escrituras que falam da vinda do Filho do Homem, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda da palavra encarnada em um homem,
ou seja, a vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais que desce do céu, o qual apareceu aqui no céu, na nuvem, formada por anjos em 28 de fevereiro de 1963. E na terra tem que aparecer manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, nos revelando por meio dele todas essas coisas e assim nos dando a revelação para ser transformados e raptados neste tempo final. Porque fé é revelação. Você não pode ter fé sem que seja revelação. E você não pode ter uma revelação sem que seja fé. E agora, a fé para o rapto é a revelação da segunda vinda de Cristo, sendo dada aos escolhidos de Deus do último dia. E assim, os escolhidos de Deus, obtendo essa revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, e assim obterão os benefícios da sua vinda no último dia, que são a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos no último dia, para ser a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, para, em seguida, ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E então, quando já tivermos um novo corpo, então é que veremos a Jesus Cristo em seu corpo glorificado. Mas enquanto estivermos com este corpo mortal, corruptível e temporário, estaremos vendo sim a Jesus Cristo manifestado, mas através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, através de um homem, deste tempo final. E isso será a palavra encarnada em um homem. É Deus em morfe, ou seja, Deus mudando de véu de carne. Esteve mudando de véu de carne de era em era, e neste tempo final mudaria do sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia e precursor da segunda vinda de Cristo, mudaria desse véu de carne a outro véu de carne chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo. Na página 13a, versículo 128 diz: agora o que ele prometeu? Vindicar-se a si mesmo em um homem, um corpo humano, como fez a Abraão, quando o filho do homem seria o filho do homem, não o filho de Deus. Agora, o filho do homem, o filho de Deus no filho do homem. No capítulo 1, versículo 2, Jeová chamou Ezequiel o filho do homem, exatamente como Jesus chamou a si mesmo. Exatamente como Jesus chamou a si mesmo. Vocês entenderão isso através do ensinamento dessa semana, vem? O que é o filho do homem? Profético, ou seja, um profeta. O que seria Malaquias capítulo 4? Um profeta. Quais serão essas coisas que acontecerão nos últimos dias? Agora, ele não disse quando, ele disse que aconteceriam. Agora, ele ainda é o Filho de Deus, o Filho do homem, e pronto para ser revelado nos últimos dias, no trono de Davi, como filho de Davi. Ele é essa palavra. Ele só está mudando de máscara, ou seja, de véu de carne. Do que não podia se ver ao que está absolutamente declarado. A palavra encarnada. A palavra encarnada é o que está declarado ou manifestado. E agora, para o último dia vem a palavra encarnada em um homem. No último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, clamando, como quando um leão ruge, e Cristo através dele, e nos falando com essa voz dos 7 trovões e revelando-nos o mistério do 7º selo, ou seja, o mistério da sua vinda. O mistério da vinda do anjo que era diferente dos demais é quem tem o 7º selo. E, ao obter essa revelação da sua vinda, estamos obtendo a revelação, a fé, para ser transformados e raptados neste tempo final. Com essa mensagem, com essa revelação, é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus da era da pedra angular para serem preparados, para serem transformados e raptados neste tempo final. Agora,
vimos a fé do sétimo selo, a revelação do sétimo selo. Essa revelação do sétimo selo é a vinda do Senhor. É a vinda do Senhor manifestado por meio do seu anjo mensageiro no último dia. Porque quando nosso Senhor vier sobre a terra, será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do livro dos selos. E agora vimos que é do Ocidente que vem esse cavaleiro, nesse cavalo branco de Apocalipse 19. É no Ocidente e do Ocidente que vem a palavra encarnada em um homem. A palavra que é Cristo, o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, que é o verbo que estava com Deus e era Deus. Vem no último dia no Ocidente, em um ocidental, vem o verbo, a palavra encarnada em um homem do tempo final. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, encontrando esse véu de carne. Estaremos encontrando o anjo de Jesus Cristo e estaremos encontrando dentro desse mensageiro o verbo, a palavra encarnada. Aí, nesse véu de carne. E, consequentemente, estaremos escutando por meio dele a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta ou como 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, porque é o mesmo. E estaremos vendo a espada que sai da sua boca, que é a palavra de Deus, saindo do que? Da sua boca, do seu anjo mensageiro, porque os profetas de Deus são a boca de Deus. E agora vejam vocês como sai essa palavra, essa espada de 2 fios da boca de Jesus Cristo, ou seja, do anjo mensageiro de Jesus Cristo, onde Cristo estará manifestado em carne humana. E isso nos dá a fé. Isso nos dá a fé, a revelação do sétimo selo, que é a revelação para ser transformados e raptados neste tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da fé, a revelação do sétimo selo, para ser transformados nós os que vivemos e ser levados à ceia das bodas do Cordeiro. Com a fé, a revelação do sétimo selo, são chamados e juntados todos os escolhidos para, em seguida, ser transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial no céu, à ceia das bodas do Cordeiro. E o que disse Deus com relação da ceia das bodas do Cordeiro? Vamos ver o que diz em Apocalipse capítulo 19. Porque nem toda pessoa poderá ir lá, a essa ceia das bodas do Cordeiro, mas haverá pessoas que irão lá. Diz capítulo 19, versículo 7 ao 10. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa se preparou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, porque esses são os que são chamados com a grande voz de trombeta, com a revelação, a fé do sétimo selo. São chamados com a mensagem dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo falando à sua igreja por meio do seu anjo mensageiro e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no cumprimento do sétimo selo aqui na terra. As virgens prudentes, diz a Escritura, que enquanto foram comprar azeite as virgens fátuas, veio o esposo, e as virgens prudentes, que eram as que estavam preparadas, as que estavam prontas, preparadas, entraram com ele, com Cristo, com o esposo às bodas, e se fechou a porta. A porta será fechada. Cristo é a porta da dispensação da graça, e essa porta será fechada e ninguém mais entrará quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus. E em seguida virá a transformação, a nossa transformação, juntamente com a ressurreição dos mortos,
mortos em Cristo, que será primeiro. Não sabemos se dias ou se horas ou se minutos entre a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. Somente estejamos preparados, escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final, que nos dá a revelação do sétimo selo, a revelação da sua vinda. E estejamos preparados, escutando essa voz, para quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós os que vivemos sejamos transformados. Em frente, trabalhando na obra de Cristo, levando a mensagem para que chegue até o último dos escolhidos na América Latina e no Caribe. E até se tiverem ido a outra nação, buscando melhores condições de trabalho e melhores condições econômicas, até onde estiverem, lhes chegará a mensagem. Se você tem familiares em outras nações no exterior, envie folhetos e vídeos gravados para que eles os escutem. E, se são escolhidos, vão responder a essa mensagem. Porque com essa mensagem é que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Porque essa é a grande voz de trombeta e essa é a voz de Cristo, como quando um leão ruge e os 7 trovões emitindo suas vozes. É a voz de Cristo nos dando sua mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da sua vinda no último dia. Estamos no tempo final. Estamos no último dia, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Estamos no tempo glorioso da fé do sétimo selo. A revelação do sétimo selo, que é a palavra encarnada em um homem, que é o anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana, em seu anjo mensageiro no último dia. E esse que vem é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E se lermos o livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20 em diante, diz: eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Esse é o anjo que se fez carne 2000 anos atrás. Esse é o anjo que libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés. Esse é o anjo que apareceu a Abraão também anteriormente, como Melquisedeque também apareceu como Elohim. Esse é o anjo com o qual Jacó lutou toda a noite e quando já raiava a alva, recebeu a bênção desse anjo. É quando está amanhecendo que a igreja de Jesus Cristo recebe a bênção desse anjo, do anjo que desce do céu, o anjo forte, o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais. E a igreja de Jesus Cristo recebe a bênção desse anjo. No último dia, em seguida, receberá o povo hebreu. Porque o povo hebreu também se encontrará com esse anjo que desce do céu, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, velado em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam quem é esse anjo que aparece aqui nessa foto, que era diferente dos demais. É o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o qual é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico, o qual se fez carne e habitou entre nós 2000 anos atrás, no véu de carne chamado Jesus. E para o último dia volta o verbo, a palavra, o anjo do pacto, velado em carne humana no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E estará manifestado, revelado no meio da sua igreja gentia primeiramente e depois no meio do povo hebreu. O povo hebreu dirá:
Este é ao que nós estamos esperando, porque eles estão esperando o anjo do Senhor, o anjo do pacto, mas manifestado em carne humana. E ao se manifestar em carne humana, aparece como um profeta, porque tem que vir manifestado em um profeta. Esse é o mensageiro que o povo hebreu está esperando. E esse mensageiro, o anjo do pacto manifestado em carne humana, que foi prometido para vir no último dia à igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O que precursou o nosso irmão Branham? A vinda da palavra encarnada em um homem. A vinda do anjo do pacto, que é o verbo, a palavra. Vindo em carne humana em um homem, ou seja, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E isso é o mesmo que o povo hebreu receberá. E aí estarão manifestados os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E quem os manifesta é quem? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que desce do céu vestido de uma nuvem. Esse é o anjo do pacto, esse é o anjo forte de Apocalipse capítulo 10, mas vem à terra velada em carne humana no seu anjo mensageiro. E nos dá a fé, a revelação do sétimo selo, ou seja, a revelação da sua vinda. A fé do sétimo selo, isso é a fé do sétimo selo. Isso é a revelação do sétimo selo para cada um de vocês e para mim também, para todo o corpo místico de Cristo e depois para o povo hebreu. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho da fé do sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, do anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem, e nós, os que vivemos, sejamos transformados, e todos vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Em breve, a casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Onde estão os que veriam e receberiam a fé do sétimo selo? Os que receberiam a revelação do sétimo selo? Aqui estamos. Uma parte aqui, em Minatitlán, Vera Cruz, México, e em diferentes lugares da República Mexicana e em diferentes lugares da América Latina e do Caribe, recebendo a fé do sétimo selo, a fé do rapto, a revelação do rapto, a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do anjo que era diferente dos demais, a revelação da vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, pelo qual damos graças ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a todos, Deus os guarde e deixe novamente conosco ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta noite. Vamos ver onde se encontra Miguel por aqui. Já vem Miguel por aqui. Vamos pedir que passe aqui para continuar e finalizar nossa parte nessa noite. Já é boa hora para terminar, são como as 9h20, mais ou menos. Assim que não chegamos a uma hora. Verdade, Miguel? Está bem assim? Assim que Deus continue abençoando a todos, Deus os guarde. E conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim.